Olá meninas, a paz de Cristo a todas vocês. Meu nome é Ana Amélia Vieira, sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão de Rio Verde, Goiás. Estou de volta para mais um dia de estudo do livro de Joyce Meyer, Campo da Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente. Hoje nós vamos dar continuidade do capítulo 5 e também vamos estudar o capítulo 6. Então, dando continuidade, no livro de Romanos, capítulo 4, os versículos 18 a 20, nos fala de uma força, de uma esperança. E a Bíblia diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a seu pai de muitas nações, segundo lhe foi dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Dave e eu acreditamos que o nosso ministério no corpo de Cristo vai crescer todo ano. Sempre queremos ajudar mais pessoas. Mas também percebemos que se Deus tiver um plano diferente e se chegarmos ao final do ano sem nenhum crescimento, da mesma forma que começamos, não poderemos permitir que a situação controle nossa alegria. Cremos por muitos motivos, mas acima de todos eles cremos em alguém. Esse alguém é Jesus. Nem sempre sabemos o que vai acontecer, apenas sabemos que vai sempre cooperar para o nosso bem. Quanto mais positivos eu e você nos tornamos, mais estaremos no fluir de Deus. Deus é certamente positivo e para fluir com Ele nós também devemos ser positivos. Você pode estar passando por circunstâncias realmente adversas. Você pode estar pensando: Joyce, se você conhecesse a minha situação, você não esperaria que eu fosse positivo. Eu o encorajo a reler Romanos 4, 18 a 20, onde é relatado que Abraão, depois de ter analisado sua situação, e ele não ignorava os fatos, ele considerou a completa importância do seu corpo e a esterilidade do útero envelhecido de Sara. Embora toda a razão humana para a esperança tivesse se acabado, ele esperou em fé. Abraão foi muito positivo sobre uma situação muito negativa. Hebreus 6,19 nos diz que a esperança é a âncora da alma. A esperança é a força que nos mantém firmes em um tempo de provação. Jamais pare de ter esperança. Se você fizer isso, você terá uma vida miserável. Se você já está tendo uma vida miserável porque você não tem esperança, comece a ter esperança. Não tenha medo. Não posso lhe prometer que as coisas acontecerão exatamente da forma que você quer que aconteçam. Não posso lhe prometer que você jamais se desapontará. Mas mesmo em tempos de desapontamento, se eles vierem, você pode esperar ser positivo. Coloque-se no reino miraculoso de Deus. Espere um milagre em sua vida. Espere coisas boas. Espere receber. Para receber, espere. Em Isaías capítulo 30, versículo 18, a palavra nos diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Este versículo tornou-se uma das minhas passagens bíblicas favoritas. Se você meditar nele, ele começará a trazer grande esperança. Nele, Deus está dizendo que ele está procurando alguém com quem ser gracioso, mas não pode ser alguém mal-humorado e de mente negativa. Deve ser alguém que tem expectativa, procurando e desejando que Deus seja bom com ele. Pressentimentos malignos existem. E o que são pressentimentos malignos? Pouco tempo depois que comecei a estudar a palavra de Deus, estava escovando o cabelo numa manhã no meu banheiro, quando percebi que o ambiente ao meu redor havia uma sensação vaga, ameaçadora, alguma coisa ruim iria acontecer. Conscientizei-me de que, na verdade, eu tinha tido essa sensação comigo a maior parte do tempo. Perguntei ao Senhor: que sensação é essa que eu estou tendo? Pressentimentos malignos, ele respondeu. Eu não sabia o que aquilo significava, nem jamais havia ouvido a respeito.
Logo depois disso encontrei a frase em Provérbios 15:15, que diz: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é o banquete contínuo. Percebi naquele momento que a maior parte da minha vida tinha sido infeliz por causa de pensamentos e pressentimentos malignos. Sim, tive circunstâncias que foram muito difíceis, mas mesmo quando não as tinha, havia sim estado infeliz, porque meus pensamentos estavam envenenando minha perspectiva e roubando a habilidade de desfrutar a vida e haver bons dias. Guarde a sua língua do mal. No verso de 1 Pedro 3:10 diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Esse verso diz-nos claramente que desfrutar a vida, ver dias felizes e ter a mente e boca positiva são situações interligadas. Não importa quão negativo você seja ou por quanto tempo você tem sido assim. Sei que você pode mudar, porque eu mudei. Custou-me tempo e muita ajuda do Espírito Santo, mas valeu a pena. Valerá a pena para você também. Aconteça o que acontecer, confie no Senhor e seja positivo. Dando continuidade ao nosso áudio 5, vamos agora estudar o capítulo 6, sobre espíritos que aprisionam a mente. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Na minha caminhada com Deus, certa vez estava achando difícil acreditar em algumas coisas. Eu não entendi o que estava errado comigo, e como consequência disso fiquei confusa. A descrença parecia estar crescendo em grande velocidade. Comecei a questionar meu chamado. Pensei que estava perdendo a visão que Deus me havia dado para o ministério. Eu estava infeliz, pois a descrença produz infelicidade. Por 2 dias consecutivos ouvi essa frase vindo do meu espírito: espíritos aprisionados na mente. No primeiro dia não pensei muito sobre isso. Entretanto, no segundo dia, quando comecei o momento de intercessão, ouvi pela 4ª ou pela 5ª vez: espíritos aprisionadores da mente. Eu sabia, por causa de todas as pessoas a quem eu havia ministrado, que multidões de crentes têm problemas com a mente. Pensei que o Espírito estava me direcionando para orar pelo corpo de Cristo contra um espírito chamado aprisionador da mente. Então comecei a orar e a interceder contra espíritos aprisionadores da mente em nome de Jesus. Depois de apenas poucos minutos de oração, senti uma tremenda libertação vir à minha própria mente. Foi muito dramático. Quase toda a libertação que Deus me tem dado tem sido progressiva e aconteceu por meio da crença e confissão da palavra de Deus. João 8, 31 e 32 e Salmo 107, 20 são o meu testemunho. Em João 8, 31 e 32, Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecei a verdade, e a verdade vos libertará. Salmo 107, 20 diz sobre o Senhor: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Mas desta vez eu sentia e sabia imediatamente que alguma coisa havia acontecido na minha mente. Dentro de minutos eu era capaz de acreditar outra vez em áreas com as quais tinha estado lutando minutos antes do meu momento de oração. Vou lhes dar um exemplo. Antes de ter sido atacada por demônios aprisionadores da mente, eu acreditava que, de acordo com a palavra de Deus, o fato de que eu era uma mulher de Fenton, Missouri, a quem ninguém conhecia, não faria nenhuma diferença na minha vida ou ministério. Quando Deus estivesse pronto, Ele abriria portas e ninguém poderia fechar. E eu pregaria por todo o mundo as mensagens práticas, libertadoras que Ele havia me dado. Eu acreditava que teria o privilégio de compartilhar o Evangelho com toda a nação pelo rádio. Eu sabia que, de acordo com as Escrituras, Deus escolhe as coisas fracas e tolas para confundir as sábias. Eu acreditava que o Senhor iria me usar para curar os doentes. Eu acreditava que os filhos seriam usados no ministério. Eu acreditava toda a sorte de coisas maravilhosas que Deus havia colocado em meu coração. Entretanto, quando os espíritos aprisionadores da mente me atacaram, eu não conseguia parecer acreditar em muita coisa.
Eu pensava coisas do tipo: bem, eu provavelmente inventei tudo aquilo. Eu só acreditei porque queria, mas provavelmente Jesus jamais fará isso em mim. Mas quando os espíritos foram embora, a habilidade para crer veio correndo de volta. Decida acreditar. Romanos 8:26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Como cristãos, precisamos aprender a decidir acreditar. Deus frequentemente nos dá fé com relação às coisas com as quais nossas mentes simplesmente podem nem sempre parecer estar de acordo. A mente quer entender o porquê, o quando e o como de tudo. Frequentemente, quando este entendimento não é dado por Deus, a mente se recusa a acreditar naquilo que ela não entende. Às vezes acontece de um crente saber alguma coisa em seu coração, mas sua mente lutar contra isso. Eu tinha decidido muito antes acreditar no que a palavra diz e acreditar na rema, a palavra revelada que Deus me deu, as coisas que Ele me falou ou as promessas que Ele me fez pessoalmente. Mesmo que eu não entendesse porquê, quando ou como isso aconteceria na minha vida. Mas essa coisa com a qual eu estava lutando era diferente, estava além de uma decisão. Eu estava amarrada por esses espíritos aprisionadores da mente e simplesmente não conseguia fazer nada para acreditar. Graças a Deus que por intermédio do Espírito Santo Ele me mostrou como orar. E seu poder prevaleceu muito, embora eu não soubesse que estava orando por mim mesma quando comecei. Tenho certeza de que você está lendo este livro neste momento porque foi direcionado a isso. Você também pode estar tendo problemas nessa área. Se for assim, eu os encorajo a orar em nome de Jesus. Pelo poder do seu sangue, coloque-se contra os espíritos aprisionadores da mente. Ore dessa forma não apenas uma vez, mas sempre que você tiver dificuldade nessa área. O diabo jamais esgota seu estoque de dardos inflamados para jogar contra nós quando estamos tentando caminhar em frente. Levante seu escudo da fé e lembre-se de Tiago 1, do 2 ao 8, que nos ensina que podemos pedir sabedoria a Deus nas provações e Ele nos dará e nos mostrará o que fazer. Eu tinha um problema, um dardo inflamado que não tinha encontrado antes, mas Deus me mostrou como orar e fui liberta. Você será também. Muito bem, minhas amigas, encerramos então o nosso 6º áudio, encerramos o capítulo 6. Espero que o Senhor tenha falado profundamente ao seu coração, porque eu sei que Ele tem trabalhado no mais íntimo da sua alma, dos seus pensamentos, pois assim Ele estará trazendo libertação para muitas áreas da sua vida. Eu estou sendo alcançada pelo poder do Espírito Santo ao fazer esse trabalho desses áudios. E com certeza o mesmo Espírito que move em mim está movendo no seu coração e te alcançará. Obrigada pela sua atenção mais uma vez. Amanhã retornaremos com os nossos áudios. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Um abraço.